A lista de relacionados que viajaram para Bragança Paulista. Vamos falar também sobre os 3 próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, que se vencer esses 3, tem sim possibilidade de G6. Tudo isso já salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, porque amanhã às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Vasco, é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 13ª rodada do retorno. Que jogo extremamente importante para os dois lados, né? Vasco, 8º colocado com 39 pontos. O Bragantino, 10º colocado com 2 pontos a menos. Quer dizer, um jogo que os dois precisam desses 3 pontos para continuar subindo na tabela de classificação. Então deve ser um jogo, na verdade, de 6 pontos para as duas equipes que sonham em chegar na pré-Libertadores via brasileiro. Pode até G6, pode virar até G7 se o Palmeiras ou o Flamengo ganhar a Libertadores. Né? O Palmeiras deu mole lá em Quito, perdeu de 3-0, precisa vencer de 4 em São Paulo para avançar para a final contra a LDU. Se eu chamo de LDU porque eu nem sei como que se pronuncia, né, em espanhol o nome do time equatoriano, a LDU. E o Flamengo foi com uma vantagem mínima lá para a Argentina contra o Racing, que o time argentino tem plenas condições de vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1, leva para os pênaltis. Então, mas caso de um dos brasileiros vencer a Libertadores, puxa para baixo mais uma vaga para a Copa Libertadores, que, se isso acontecer, muitos vão torcer para que o Vasco ganhe a Copa do Brasil. Porque se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, né, e está entre os 6 do Brasileirão, vai puxar também vaga para quem terminou abaixo dos Gigantes da Colina na Libertadores. Bom, esperando fundo que, olha aí a lista de relacionados para a partida. O Vasco terá um desfalque muito importante do Cria Rayan, que vive uma fase excepcional, fez o primeiro gol contra o Fluminense e participou diretamente da jogada do segundo gol. Mas ele é um desfalque, né? Ele está com uma lesão na coxa direita, tem feito aí parte da atividade com o grupo, mas foi preservado para recuperar dessa lesão e seguir o restante da temporada. Pode ser até que ele retorne contra o São Paulo no domingo que vem em São Januário, ou se não der, na rodada seguinte contra o Botafogo, no Nilton Santos. E depois de falar desses jogos aí, o Vasco terá o Bragantino amanhã, o São Paulo e o Botafogo. Se vencer esses 3 jogos, o Vasco vai a 42, a 45 e a 48 pontos. Ou seja, vai engrenar de vez, e se dependendo dos jogos do Bahia, que atualmente é o 6º colocado, vai se colocar fortissimamente na vaga desse G6. Então, esses 3 jogos são realmente
muito importante para a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, esse objetivo que realmente colocou o presidente Pedrinho, que viu na TV Vasco, nos bastidores, o presidente colocando agora o Vasco com esse objetivo na Libertadores. É muito melhor, né? Porque até um ano retrasado a gente falava que os santistas estão falando esse ano, fazendo cálculo para se salvar do rebaixamento, né? Se manter na elite do futebol brasileiro. E esse pesadelo, pelo menos, acabou. Né? Não estamos ainda no ideal nosso, que é brigar pelo primeiro lugar. Eu quero ver o Vasco não só ficando lá em G6, eu quero o primeiro. Mas ainda estamos colocando sementes na terra para depois se colher frutos. Aí sim a gente brigar pelo primeiro lugar. Mas no momento de chegar numa pré-Libertadores, ou numa fase de grupo de Libertadores, sensacional. Ser campeão ainda dá na Copa do Brasil, que será sensacional, será não deixa de ser uma coleção de frutos do presidente Pedrinho, que ele foi muito criticado, inclusive por mim, e ele mostrando aí que ele estava certo nas convicções que ele estava tendo, mas vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Mas via brasileiro a gente está colhendo frutos para que depois a gente possa brigar contra o Império da Gávea, o time lá no Allianz Parque, e quer ser, mas no momento via brasileiro está sensacional de brigar, só de imaginar chegar e brigar uma vaga na Libertadores, muito melhor. A gente pode estar tirando onda com o Santista, Tom Ranço do Santos, né? Depois desses produtores de conteúdo, né? No início do Brasileiro, eles viram uma Série B, acharam que podiam tirar onda, eles vão brigar pela parte de cima. Teve um cidadão aí falando que o presidente deles falaram que era inconcebível, né? Inadmissível perder para o Vasco. Perdeu em São Januário, que ele deu essa declaração e piorou. Eu acho até que o Fernando Diniz, na apreensão, deve ter usado isso no hotel onde o Vasco estava hospedado, antes de ir para o Morumbi. Deve ter usado isso, que o Vasco foi bem mordido e deu de 6 no retorno lá em São Paulo. Então, mas comparando o que estava e um rival que acha que pode zoar o Vasco, muito melhor. Bom, e como o Ryan não vai jogando, a dúvida é quem será o substituto justamente do camisa 77. O Pablo Baete, que estaria na pole, marcando na frente para ser o titular, ou se ele quiser, o Fernando Diniz quiser manter a dinâmica que o ataque vem jogando nos últimos jogos, o DVD poderia fazer esse papel de falso 9. Então seria só essa única dúvida para o jogo de amanhã. O resto é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco é o Ortiz, Paulo Henrique, Robert Hernan, Cuesta e Lucas Piton, Barros, Tichê e Felipe Coutinho, Duno, Andrés Gomes, ou Pablo Baete, ou DVD. São esses 11 que estarão jogando amanhã lá em Bragança Paulista. Então, é isso, galera. Vamos falar do Bragantino. Eu tenho uma memória justamente no ano que o Vasco foi campeão brasileiro, dele sendo campeão do Paulistão, batendo nos grandes. Eles e o Novo Horizontino, que afinal justamente foi de dois pequenos, né? Novo Horizontino
e Bragantino. O Bragantino, que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, foi campeão paulista. Foi a minha primeira memória do rival de amanhã, foi justamente essa. Né? E no ano seguinte, eles... no ano seguinte, se eu não me engano, eles ganharam a Série B. Em 91, que eles foram vice-campeões brasileiros, inclusive eliminando o Fluminense. O Bragantino tinha uma boa parte daquele time de 84 do Fluminense, né, que muitos jogadores do Fluminense emprestaram, e justamente eles eliminaram o Fluminense na semifinal com o gol do Frank, que era jogador, inclusive eu me lembro até hoje, eu ainda ouvia 100%, né, ou perto de 100%, mas eu ouvia sem uso de aparelhos, sem uso de implante. O Nenê Menezes falando na rádio, quando o José Carlos Araújo narrou o gol, o Frank, ele nesse detalhe, o Frank é jogador do Fluminense, ele está emprestado para o Bragantino, e ele fez o gol, e eliminou o tricolor carioca. E não preciso nem dizer para vocês que o passe do rapaz foi às alturas, né? Porque valorizou muito. Tanto é que depois daquilo ali, é que começou os clubes emprestarem, uma coisa que usa até hoje, jogadores emprestarem o atleta para uma agremiação e colocar no contrato para que esse jogador não enfrente o clube de origem. Causou trauma nos clubes também, pelo jeito. Então, é isso, galera. Até o nosso... Boa noite. O Desperta Vascaíno com pré-jogo. Vasco e Red Bull, Bragantino e Vasco. Às 5h30, análise rápida da escalação. E durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo. E repercutir tudo o que rolar lá em Bragança Paulista. Até mais.